Olá, eu sou Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Lakshmi e agora atuando também com a Atos, que é uma empresa voltada a treinamentos, palestras dentro de empresas e organizações. Estou com você aqui novamente, compartilhando ideias, casos de sucesso e trazendo aí o meu melhor. Iniciando o programa de hoje, eu quero deixar com vocês uma história, mas antes disso, eu quero deixar para vocês também o nosso endereço, que é o www.mkkwebtv.com.br. E esse programa estará sendo apresentado às quintas-feiras às 9h30 e reprisado às sextas, sábados e domingo às 9h30 da noite. Então, se você perder na quinta-feira, você ainda tem aí 3 oportunidades para estar acompanhando a nossa programação. Fique conosco e compartilhe toda a programação, porque aqui a nossa equipe ela tem o intuito de oferecer para você uma diferença do cenário, né? Você tem aí presenciado várias notícias de matanças, de crianças que matam, cenário econômico, crise, de sabores, perdas, grandes catástrofes, que é o que a mídia usa, porque ainda é o nosso grau de consciência de querer olhar muito para isso. Então a mídia está seguindo o que dá mais ibope. Mas se você começar a dar ibope para outras coisas, para as coisas que têm uma outra vertente, uma vertente de construção, uma coisa positiva, de cura, de mostrar pessoas que fazem a diferença, também a mídia vai acabar fazendo essa flexibilidade para acompanhar. Então observe como você influencia o que está passando na novela, o que está passando nesse reality show, ou passando nessas entrevistas aí de danos e quem matou mãe, quem matou pai. Então, se você está acompanhando isso, se você observa que temos aí milhares de televisões simultaneamente ligados, prestigiando qual foi o crime de hoje, é obviamente que a mídia vai seguir isso. Mas se você quer ver um mundo melhor, se você quer ver notícias, se você quiser ver fatos positivos e o como nós aqui brasileiros, como nós conseguimos do nada refazer a nossa vida com essa criatividade, esse jogo de cintura, se você em vez de olhar para a crise, quer olhar a uma possibilidade de criar, afinal crise, para criar é só tirar o S, ou seja, é só aplicar a sabedoria de um outro ponto. Acompanhe então a nossa programação www.mkkwebradio e mkkwebtv.com.br. Não só o programa Ser Consciente, mas nós temos aí excelentes profissionais que estão compartilhando, que estão fazendo atendimentos aí com você. Usufrua disso. Usufrua, compartilhe, conte para os seus amigos, poste nos seus grupos, para que eu e você façamos aí pelo menos a influência de outra pessoa, que faz de outra pessoa, e daqui a pouco a gente tem uma corrente que começa a perceber que no nosso país nós temos muitas notícias boas todos os dias. Que às 6 da tarde nós podemos presenciar muitas coisas boas acontecendo também aqui no nosso estado de São Paulo. Que nós podemos ver pessoas que do nada constroem coisas fantásticas, que existem modelos, pesquisadores, que existem crianças e jovens aqui que estão no seu primeiro ano de engenharia, que estão produzindo ideias inovadoras. Sai um pouquinho desse contexto, sai um pouquinho dessa energia e vamos concriar, né? O alimento para a gente ter um mundo melhor, o alimento para nós podermos fortalecer a geração de coisas positivas, a geração de posturas e comportamentos positivos. Então vem para cá e fica com a gente. Iniciando, eu quero compartilhar com você agora uma história. Eu gosto muito de histórias, eu sou uma contadora nata de histórias. Eu quero compartilhar uma também postada no grupo pela Ana. A Ana, ela sempre compartilha pérolas e histórias fantásticas no grupo do Lakshmi. Eu quero compartilhar com você. O nome dessa história é Amor em Família. Nós temos muitos casos sim positivos. Ouça esse. Essa história aconteceu enquanto eu esperava por um amigo no aeroporto. Procurando localizar meu amigo no portão de desembarque, notei um homem que vinha com 2 malas. Ele parou bem perto de mim para cumprimentar a sua família. Primeiro ele abraçou o filho mais novo, com uns 6 anos. Eles trocaram um longo e carinhoso abraço. Eles se separaram o suficiente para um olhar para o outro. Foi quando eu vi o pai dizer ao filho: "É tão bom te ver, filho. Eu senti tanta falta de você." O filho sorriu e, meio acanhado, respondeu suavemente: "Eu também, papai." Então o homem se levantou, contemplou os olhos do filho mais velho, que tinha uns 10 anos, e disse:
Você já está um homenzinho e eu te amo muito, Zack. Eles também trocaram um olhar e um abraço fraterno. Enquanto isso, um bebê estava agitado nos braços da mãe. O homem, segurando delicadamente o queixinho da menina, disse: "Oi, minha gatinha", e pegou a criança suavemente. Ele beijou no rosto e apertou carinhosamente contra o peito. A pequena menina relaxou imediatamente, simplesmente deitando a cabeça no ombro do pai, e ficou imóvel e sorridente. Depois ele entregou a filha aos cuidados do mais velho e declarou: "O melhor por último." E deu em sua esposa um beijo mais longo e apaixonado que eu me lembro de ter visto. Ela olhou nos olhos por alguns segundos e declamou: "Eu também te amo." Os dois se olharam enquanto abriam um grande sorriso, segurando-os pelas mãos. Por um momento, eles me pareceram até recém-casados, mas pela idade das crianças ficava claro que não eram. Eu senti um incômodo de repente. Era como se eu estivesse invadindo algo sagrado, e fiquei ali olhando e a ouvir a minha própria voz nervosa perguntar: quanto tempo os dois têm de casado? E o senhor, ouvindo, respondeu: "Nós temos 16 anos de casado", sem desviar o olhar da sua esposa. "Bem, então quanto tempo o senhor esteve fora?" O homem finalmente virou para mim e, ainda com um sorriso, disse: 2 dias inteiros. Nós estamos longe 2 dias inteiros. Fiquei atordoada. 2 dias? Pela intensidade da saudade, tinha concluído que ele tivesse se afastado pelo menos alguns meses. Eu sei que minha expressão me traiu. Eu estava completamente paralisada. E eu disse quase imediatamente, procurando terminar um pouco a minha invasão, com uma certa graça: eu espero que meu casamento seja assim também apaixonante daqui a mais 14 anos. O homem deixou de sorrir de repente, me olhou diretamente nos olhos e, com uma expressão séria, até me assustou, respondeu: "Não espere, amiga, decida. Decida." Qual é a sua decisão hoje? Quando nós amanhecemos na nossa casa e vemos aquela rotina que se manifesta mais uma vez acontecendo, às vezes aquele filho que dá um trabalho para levantar, às vezes o atraso, a chuva que atrasa e embaralha todo o trânsito, nós sabemos o que temos que enfrentar. E quando chegamos em casa, muitas vezes mal-humorado ou aborrecido com as notícias e com os estímulos que somos nós que escolhemos ter. Ao escolher aquela rádio, ao escolher aquele filme, ao escolher aquela conversa durante o horário do almoço. Tudo isso são estímulos que nós estamos alimentando os nossos padrões, estamos alimentando o nosso estado emocional. E como é que, ao você olhar aí o marido, a sua esposa, após 1 ano, após 2, após 10, após 15 anos, e ver que às vezes engordou, e às vezes o cabelo ficou branco, às vezes as rugas já começam a denunciar o tempo da experiência vivida. Como é isso para você? Você tem apego ao seu passado e procura aquela imagem antiga dessa pessoa, saradinha, arrumada, sem rugas, ou aquele homem malhado, esportista, quem sabe? Se você procura aquela aparência física, aquela postura física nessa pessoa, de repente o seu relacionamento deve estar muito desafiador. Mas se você entende que aquelas ruguinhas e que aquela pessoa que está do teu lado, apesar de tanto tempo e de tantas e tantas experiências, está lá dentro desse corpo, e até mais aperfeiçoado, porque tem mais experiências e, lógico, vários desgastes e, lógico, várias coisas aí também a serem aperfeiçoadas e resolvidas. Mas se você olha para isso tudo e fala: eu decido amar você, eu decido amar você. Se é difícil, às vezes você é ranzinza, às vezes você não percebe como eu arrumei o cabelo, às vezes você não elogia o suficiente a minha comida, mas eu decido amar você. Eu decido entender
que assim como o corpo, assim como o rosto, existe uma maturidade que é natural, os sentimentos e as emoções também. E elas seguem essa rotina, e seguem essa trajetória. Amadurecimento, amadurecendo junto com o tempo, junto com as experiências, junto com os desgastes, junto com as mágoas, junto com os erros e os acertos. Mas, ainda assim, existe uma decisão que se renova ao final de cada desafio. Qual é a sua decisão? É continuar amando essa pessoa ou procurar aquele corpinho de 20 anos a cada 2 anos? Qual é a sua decisão? Qual é essa decisão de entender que essa jornada e esses anos vão se seguir também nessa mudança aí que você troca de relacionamento a cada 2 anos, por exemplo, e também vai envelhecer, e também vai ter suas coisas, também vão ter os seus desgastes, e também vão ter os seus desafios. E muitos relacionamentos, eles seguem rotas diferentes, se transformam às vezes em amizade, em gratidão. Mas observe, se o seu relacionamento está se encerrando com um grau de mágoa ou raiva, é interessante olhar para isso. É interessante ver isso e entender que não é o processo natural. Mas se o seu relacionamento termina entendendo que houve uma transformação, e não um término, como eu coloquei agora, mas uma transformação que vai acompanhando os anos, que vai refazendo e vai pontuando vocês como cúmplices, como sócios, como amigos, como provedores, esse é um processo natural. E um processo tão natural que, de repente, cada um de vocês pode até seguir naturalmente novas jornadas e novos caminhos. Por que não? Mas amar é uma decisão. Amar é uma decisão. E eu encontro pessoas também que elas estão separadas e depois de muito tempo elas percebem que a separação não precisa transformar o outro no inimigo de vida, no inimigo de outras vidas. Que isso pode acontecer e pode migrar de uma forma natural. Partilhar compromissos com os filhos, partilhar até projetos e até entender o quanto o outro tem conhecimento e sabedoria para certas coisas, e de repente até ligar, e de repente até ter um relacionamento, uma amizade. Eu observo que pessoas que elas têm uma evolução maior, elas são mais tendenciosas a terem um relacionamento mais amigável com seus ex. Eu percebo que pessoas que têm uma evolução maior espiritual, elas têm uma comodidade maior de aceitar as transformações dos seus cônjuges. E o amor é uma decisão. Porque os intempéries, os desafios virão. Independente se você casou com Pedro, Carlos, Mané, João, Francisco, independente, virão. Independente se o seu cônjuge é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ou uma pessoa bem-sucedida espiritualmente, os desafios virão. E como você lida com isso, e como você trabalha com isso em você, é que vai fazer a grande diferença. De repente olhar para essa pessoa daqui a 15, 20, 30 anos e entender que o teu amor também amadurece com as experiências, independente dos fatos, independente das circunstâncias e até independente de vocês estarem ainda juntos como marido ou mulher ou não. Mas esse relacionamento ele vai se transformando e vai fazendo com que a nossa jornada ela seja uma somatória e não uma subtração. Fazendo com que essa jornada aí, você siga entendendo que essas pessoas podem continuar perto de você, podem continuar sendo uma referência graciosa no seu caminho, e não uma subtração. Eu opero também no meu trabalho com uma questão muito interessante, que é a separação e a integração de você remontar aí os pedacinhos quando a casa acabou, quando a casa caiu, quando as coisas acontecem. Como é que você fica como pessoa? Você tem necessidade do outro? Você precisa do outro? Você funciona só com o outro? Que observa, nesse texto que eu li, existe aí uma cumplicidade de carinho, de amor, de aliança. Essa saudade declarada por esse homem não é uma saudade de dependência, é uma saudade de reconhecimento, é uma saudade de um alimento que ambos estão fazendo dia a dia para manter. Nós sabemos que não existe um relacionamento que por si só
vai se manter sozinho sem que as partes envolvidas realmente banquem o preço de dar água, de dar sustento, de dar iluminação todos os dias, de escolher amar mesmo quando você chega em casa e a comida ainda não está pronta, de escolher amar quando você se produziu, o outro por cansaço, porque está com um problema que para ele é relevante, não percebeu, de escolher amar quando a pessoa às vezes se confundiu da data, escolher amar quando a pessoa te leva para jantar na casa da sogra, oh meu Deus, mas escolher amar quando a gente percebe que até os encantos e os estímulos físicos estão tomando aí um outro rumo. Decidir amar o seu filho quando ele chega e escolheu aquela menina que você não vai com a cara. Ou sua filha que chegou para você e falou: mãe, a minha escolha é a homossexualidade, eu tenho uma namorada. Afinal, nós não somos pais das escolhas sexuais dos nossos filhos, nós somos pais dos filhos. Escolher amar nesse momento, como isso seria para você? Como é para você lidar com isso tudo? Escolher amar quando a sua filha chegou, ela tinha uma bolsa, uma super faculdade, ela fala: eu desisti e agora quero ser atriz. Como é isso? Como é que esse amor, como é que a tua ligação com esse amor fica diante da decisão, da intimidade, da opção ou das mudanças do outro? Como é lidar com isso tudo? Como você se relaciona com isso tudo? Como você se relaciona consigo mesma frente a essas grandes transformações e oscilações que a vida e as pessoas decidem ter? Como é isso? O filho que resolveu ser jogador de futebol e abandonou uma carreira promissora. Como é isso para você? E de repente até deu certo, ou não, ou testou por um tempo e de repente vai ter que refazer um novo caminho. Como é isso para você? Você se culpa, você culpa o seu marido, você culpa a professora, você culpa a sogra, a família dele. Como é lidar com isso? E se houvesse uma forma de lidar com isso sem contaminação, sem desgaste, sem dor, sem querer interferir, sem querer controlar, sem querer impor o que para você é uma regra de verdade, o que para você é o ideal? Como seria isso? Pois é sobre esse tema que lá no Instituto de Desenvolvimento Humano Universo Lakshmi nós vamos estar tratando agora no sábado às 3 horas. Nós vamos estar tratando de como é relacionar-se consigo mesma e como são as relações de alta performance, como são aqueles relacionamentos em que nós conseguimos lidar bem com as mudanças, com as nuances, com os desafios. Como é que isso funciona? Se você tem desejo de participar, ligue ainda e garanta a sua vaga. O telefone é 2157-6480. 2157-6480. Nós vamos estar trazendo aí com base nos estudos da programação neurolinguística e com bases também no coaching, e lógico que na constelação, como é que a gente lida com os nossos relacionamentos. E ainda que você fique estagnado e nunca mude, nunca mude, nunca mude, nunca mude. E se o outro mudar? E se o outro acordar de manhã e fala: não, agora eu quero virar um corredor no final de semana. E antes vocês ficavam final de semana por final de semana, vendo televisão, assistindo filme e comendo juntos. Como é para você encarar mudanças? Eu quero mudar de cidade, eu fui transferido. Como é isso para você? Como é para você que se dedica 100% aos seus relacionamentos afetivos, que sempre se dedica, que os problemas dele são seus, que o desemprego dele é seu, que o não ter dinheiro do outro é seu? Como é isso para você? A maneira com que você está lidando com isso de verdade está ajudando, está favorecendo, está de verdade auxiliando o outro? A maneira com que você se posiciona, a maneira com que você apoia, a maneira com que você se posiciona como uma cúmplice do outro, ela está ajudando ou ela está instigando ao mesmo comportamento? Quando você banca uma conta 1 ano, 2 anos, 3 anos e paga um monte de curso para essa pessoa, para esse cônjuge, e ela nunca decide iniciar essa carreira profissional, passa 1 ano, aí depois eu tenho que fazer esse curso, tenho que fazer esse curso, tenho que fazer esse curso, tenho que fazer esse curso. Quando a desculpa é essa postergação de tempo, até que ponto de verdade
você está alimentando essa independência dessa pessoa. Como lidar com isso? Como lidar com essa situação do relacionamento onde você acredita que o melhor para essa pessoa, por exemplo, é trabalhar fora e ela se nega a isso? Como é administrar isso? É se calar, engolir seco? É aguentar essa situação engolindo seco, se renunciando para não ter briga? Ou é colocar as cartas na mesa? Ou você cobra, ou você julga, ou você compara essa pessoa com outras? Ou você compara essa pessoa com outras pessoas para ela se sentir motivada e buscar um caminho? Mas será que essa, de verdade, é a melhor forma de fazê-la entender? Ou será que o que você acredita que é certo, o que você acredita que é o ideal para essa pessoa, realmente ela está preparada, realmente ela tem motivação? Será que esse é o caminho dela? Você se faz essa pergunta dentro do seu relacionamento? Ou você acredita de verdade que você já tem todas as respostas, que a sua postura é ideal e que a pessoa que não entende você? Eu conto às vezes sempre histórias aqui. E essa história que eu selecionei hoje para vocês é uma história que ela mostra que é possível sim avançar no tempo e envelhecer de uma forma saudável. Agora, não tenha ilusão de que essa harmonia ela é uma frequência, ela é uma constante se você não alimenta, se você não tem escolhas que direcionem para isso. A vida não é dada pronta, a vida é feita de escolhas, e as escolhas que você faz durante todo o dia da sua vida, durante todo o tempo da sua existência. As escolhas que você faz entre ver um jogo de futebol, entre uma programação, entre uma música, entre brigar ou não no trânsito, onde engolir ou não aquela pessoa da equipe, elas dia após dia estão transformando em você, naquela pessoa que você chega em casa, naquela pessoa que você costuma ser na sua vida. Então, nesse workshop nós vamos estar tratando justamente de como relacionar-se consigo mesma, como relacionar-se dentro do seu afeto, ou não, ou até a sua decisão de ficar com você mesma, e tudo bem. Lógico que até para isso é interessante que você precisa ter uma postura. É interessante que para isso também é importante que você tenha muito claro que de repente você não é uma pessoa que quer se enveredar para um casamento. De repente você quer cada um morando na sua casa, mas quer se relacionar. Ou de repente você quer se relacionar consigo mesmo. Ou você é uma pessoa que decidiu nesse momento se relacionar com o mundo inteiro. Você é uma humanitária, né? Eu quero me relacionar com toda a sociedade, né? Como é isso para você? E como é lidar com isso para você? Uma das abordagens que nós vamos ter nesse workshop é: a mulher inesquecível tem que estar disposta a ir aonde nunca esteve para criar algo que nunca aconteceu antes. Esse é um segredo e uma das dicas que nós vamos estar passando durante esse workshop, e está percebendo dentro de você crenças, aquelas crenças de Cinderela, aquelas crenças de relacionamento ideal, aquelas crenças que às vezes a gente carrega de que o outro é que assume as suas contas, de que o outro é que assume seu ciúme, de que o outro é que assume sua insegurança. Então nós vamos estar trabalhando do significado da expansão de consciência de si mesmo, e como é que esse significado, como é que essa expansão consegue me dar clareza para me relacionar com outras pessoas, para me relacionar com a minha proposta de relacionamento afetivo ou a minha proposta de não relacionamento afetivo. Então, dentro desse workshop nós vamos estar trabalhando exatamente com essa bagagem, com essa percepção de quem eu sou num relacionamento, de quem eu costumo ser quando eu estou me relacionando. Eu sou aquela pegajosa, eu sou aquela pessoa dependente, eu sou aquela pessoa que precisa da opinião do outro para dar um passo, ou sou aquela pessoa extremista de independente, não comunico nada para o outro, e quando ele chega em casa eu estou com a mala pronta para a gente passar o final de semana no litoral. Quem eu sou nos meus relacionamentos? Quem você é durante os relacionamentos que você teve na sua vida? Eles terminaram da mesma maneira? As pessoas pontuavam em você as mesmas questões? As pessoas falavam de você mais ou menos as mesmas considerações? Ah, você faz isso, eu não gosto. Você é excessivamente ciumenta, isso me afeta. Você quer olhar o meu celular, eu acho isso uma negação da minha privacidade.
quais foram os pontos comuns que dentro dos seus relacionamentos as pessoas abordavam ou as pessoas vinham sobre você. Como é isso? Então, nesse workshop nós vamos estar trazendo práticas, né? E também assuntos que dão a você uma percepção de si mesma, como se você estivesse se assistindo nesses relacionamentos, como se você estivesse começando a ter contato com quem é você se relacionando. Como é que você desenvolve seus relacionamentos? Quais são as suas expectativas dentro dos relacionamentos no início? Como essas expectativas ficam aí depois de 3 meses? E como essas expectativas avançam aí depois de 1 ano? Como é que é isso para você? A postura que você assume no início desse relacionamento, por que é que ela muda tanto lá depois de 1 ano? Você é a mesma pessoa. E por que ela muda tanto? E por que aquela pessoa às vezes denuncia lá no finalzinho? Geralmente é um sinal, né? Que denuncia o final de um relacionamento você não é a pessoa que eu pensei. Você não é a pessoa que eu me relacionei. Essa afirmativa tem a ver com a expectativa do outro. Aí você não tem nada a ver. Mas também tem a ver com uma faixinha, né? Que você colocou e você deixou que se desenvolvesse ao longo do tempo. E aquela pessoa construiu a imagem acreditando no que você vendeu para ela. O vendedor de imagem. Você é uma vendedora de imagem? Você é um vendedor de imagem? Você é o Dom Juan, que é aquele encanto, aquela coisa sedutora, e daqui a pouco você vira um frade, o frade Tobias? Quem é você nas suas relações? Então é isso que nós vamos estar tratando nessa vivência e nesse workshop no sábado, às 3 da tarde, na Rua da Moca, 3146. E se você quer saber mais informações, se você quer participar, entre em contato pelo telefone 2157-6480. 2157-6480 e faça sua inscrição ou tire suas dúvidas. Eu, Kátia Félix, estarei conduzindo esse trabalho junto com mais uma outra profissional que é da área do Ho'oponopono, que acho que vocês conhecem também. Estaremos atendendo. Na sexta-feira nós vamos estar encerrando as inscrições às 10 da manhã para poder estar atendendo de uma forma mais qualitativa. Então eu espero o seu contato, agradeço muito, muito a sua participação e você acompanhar o programa até aqui. E espero você na próxima quinta-feira ou nas reprises sexta, sábados ou domingo, o mesmo horário às 21h30 aqui na MKK Web TV. Tenha uma excelente semana. Tenha um dia super útil e super proveitoso, sendo você e tornando você um ser humano ainda melhor. Um imenso beijo e até a próxima.